Uma estudante de 18 anos foi para casa nas férias, mas após alguns dias desapareceu sem deixar rastro. Sua mãe começou a receber mensagens estranhas e logo a polícia se envolveu. O que descobriram durante a investigação realmente chocou toda a família e nenhum deles estava preparado para aquela verdade. Angelica Adsel nasceu em 9 de agosto de 1996 na cidade de Norfolk, no estado da Virgínia. Logo ela teve 2 irmãs mais novas, mas em 2005 seus pais se divorciaram e as jovens ficaram com a mãe. Em 2010, sua mãe se casou novamente e tiveram outra filha, assim Angelica tinha 3 irmãs mais novas com quem se dava bem. Angelica se formou em uma escola local e ingressou na Universidade de Longwood, localizada a cerca de 3 horas de casa. Ela se juntou a 2 equipes esportivas e planejava terminar seus estudos um ano mais cedo, o que exigia que ela trabalhasse em um ritmo acelerado. Apesar disso, ela visitava regularmente sua família em Norfolk para ver seus pais e irmãs. Em março de 2015, quando Angelica tinha 18 anos, ela voltou para casa para as férias da primavera, planejando ficar lá por alguns dias. Angelica se divertiu muito com sua família, estava de ótimo humor e feliz por ter a oportunidade de morar em casa novamente. Na manhã de 2 de março, sua mãe preparou suas 3 irmãs mais novas para a escola e depois foi trabalhar, deixando Angelica sozinha em casa. No entanto, quando sua mãe voltou do trabalho à tarde, Angelica não estava mais lá. Tudo parecia que ela tinha saído às pressas, a porta dos fundos estava aberta, música estava tocando e algumas de suas coisas estavam dentro da máquina de lavar. Sua mãe achou isso estranho porque ela e sua filha mantinham contato constante, e Angelica deveria informá-la se fosse a algum lugar. Naquele dia sua mãe a ligou, porém, Angelica não atendeu o telefone. Então sua mãe escreveu para ela e perguntou onde ela tinha ido. Angelica respondeu que tinha saído para dar uma volta com os amigos, mas não especificou exatamente onde e quando planejava voltar para casa. Elas trocaram várias mensagens e sua mãe notou algo estranho novamente. Segundo ela, as mensagens de sua filha eram muito diferentes em estilo do que ela estava acostumada. Normalmente, Angelica escrevia mensagens detalhadas contando todos os detalhes, mas desta vez ela só recebeu frases curtas e vagas. Apesar disso, sua mãe não suspeitou de nada ruim, especialmente porque sua filha já tinha 18 anos, e ela pensou que a jovem só queria passar tempo com seus amigos. Naquele dia, Angelica nunca mais voltou para casa, mas continuou respondendo às mensagens. No entanto, ela ainda não dava respostas claras sobre onde estava e quando planejava voltar para casa. Na segunda metade do dia, a jovem parou de responder à sua mãe. Então ela decidiu ligar para os amigos de Angelica e descobriu que nenhum deles havia visto sua filha e não sabia onde ela estava. Na noite de 3 de março, a mãe decidiu recorrer à polícia. Detetives iniciaram uma investigação e, à primeira vista, parecia que a jovem tinha saído por vontade própria. Logo esta versão foi apoiada por uma nota encontrada na casa. A mãe de Angelica afirmou que provavelmente estava escrita na letra de sua filha. Havia apenas uma frase com um conteúdo muito estranho. Angelica escreveu que, devido a tudo o que estava acontecendo, ela precisava de um tempo sozinha consigo mesma. Ninguém de sua família conseguia entender o que ela queria dizer. A jovem estava alegre, passava todo o tempo livre estudando e fazendo planos para o futuro. Ela nunca mencionou nenhum problema sério em sua vida, então a nota parecia sem sentido. A polícia também descobriu que Angelica deixou suas roupas, carteira e carro em casa. Isso já contradiz a versão de que ela tinha ido a algum lugar por vontade própria. No entanto, naquela época não havia evidências em contrário. A primeira pista apareceu vários dias após o início da investigação. Um vizinho chamado Cody, que morava perto da família de Angelica, encontrou um pedaço de seu cartão de crédito perto de sua casa. Ele relatou isso à polícia e imediatamente se tornou o principal suspeito. Detetives assumiram que ele poderia ter alguma conexão com seu desaparecimento, então o interrogaram por 12 horas. Ele negou sua culpa e ainda assim a polícia não se apressou em remover a suspeita dele. Parentes de Angelica também acreditavam que ele estava escondendo algo. Naquela época, todos os residentes da área sabiam sobre esse caso e muitos tentaram ajudar na investigação. As pessoas formaram equipes para buscar evidências na área. Todos começaram a suspeitar de Cody após o incidente do cartão de crédito. Além disso, descobriu-se que ele e Angelica frequentaram a mesma escola e namoraram por algum tempo. Logo após, ocorreu outro evento que indicava seu envolvimento no desaparecimento dela. Menos de uma semana após o início da investigação, o padrasto de Angelica, Wesley Adsel, invadiu a casa de Cody e encontrou o casaco de Angelica lá. A situação se desenvolveu de forma bastante estranha. Wesley, que estava envolvido na busca por sua enteada com seus amigos, disse a eles para irem à casa de Cody e procurarem as coisas de Angelica, pois acreditava que o garoto estava envolvido no desaparecimento dela.
Os amigos fizeram exatamente isso, foram à casa de Cody e encontraram o casaco dela lá, o que imediatamente relataram à polícia. Cody foi interrogado novamente, sofrendo grande pressão. Apesar disso, Cody disse que não fazia ideia de onde o casaco veio. Tudo isso confundiu bastante os investigadores. Por um lado, o casaco na casa de Cody era uma evidência muito séria, mas por outro lado, durante o interrogatório, os detetives tiveram uma forte impressão de que o garoto estava dizendo a verdade. Ele estava disposto a fornecer voluntariamente uma amostra de DNA, se submeter a um teste de polígrafo e fazer o que fosse pedido. Mas, o mais importante, ele forneceu um álibi para o dia do desaparecimento de Angelica. A polícia verificou essa informação e concluiu que ele poderia realmente ser inocente. Então, conversaram com os amigos de Angelica que encontraram o casaco, e eles disseram que Wesley, padrasto de Angelica, deu a dica a eles. Com essa informação, os detetives consideraram que o homem poderia ter plantado o casaco. E aqui estava a principal questão: por que ele faria isso? A opção mais óbvia era que Wesley estava envolvido no desaparecimento de sua enteada. A polícia começou a investigar sua biografia e descobriu que o homem tinha mais de 10 condenações por crimes de diversos graus de gravidade e ainda mais acusações não comprovadas em tribunal. Ele foi preso várias vezes por roubo, posse e uso de substâncias ilegais, e em 2005 sequestrou sua própria esposa e a sujeitou à violência por vários dias. No entanto, o tribunal não conseguiu provar sua culpa, então ele não recebeu nenhuma punição séria. Ele havia estado na prisão várias vezes em sua vida, passando vários anos lá no total. Os detetives também descobriram que algumas semanas antes do desaparecimento de Angelica, sua mãe expulsou Wesley de casa porque ele começou a usar substâncias ilegais pesadas. Desde então, ele estava morando em um hotel. Tudo isso foi o suficiente para considerá-lo seriamente como suspeito. Durante o interrogatório, o homem afirmou que não tinha nada a ver com o desaparecimento de sua enteada e estava tentando ativamente encontrá-la. Quando perguntado quando viu Angelica pela última vez, Wesley afirmou que a viu em um posto de gasolina por volta do meio-dia no dia do desaparecimento dela. A jovem havia lhe pedido algumas centenas de dólares antes de se separarem. No entanto, os detetives revisaram as imagens das câmeras do posto de gasolina e não encontraram evidências que corroborassem sua afirmação. Os colegas de trabalho de Wesley relataram que ele tinha tirado algumas horas de folga naquele dia, pois sua enteada havia pedido dinheiro a ele. Ele voltou ao trabalho por volta das 14 horas e estava extremamente nervoso. Havia uma contradição óbvia em seu relato. Wesley disse a seus colegas que precisava sair porque sua enteada havia pedido dinheiro, mas disse à polícia que viu Angelica por acaso no posto de gasolina enquanto passava de carro. Além disso, o carro de Angelica estava estacionado perto de sua casa, então não estava claro por que ela estaria no posto de gasolina. Quando perguntado por que ele saiu do trabalho naquele dia, Wesley afirmou que o alarme na casa onde estava havia disparado e ele recebeu uma notificação em seu telefone. A polícia não pôde verificar se essa informação era verdadeira. A polícia então obteve um mandado para revistar o quarto de motel de Wesley, onde ele estava morando nas últimas semanas. Eles encontraram algo interessante. Wesley estava guardando armas de fogo e uma grande quantidade de munição. Como Wesley tinha várias condenações, a lei o proibia de possuir armas, então ele foi imediatamente preso. No entanto, não havia evidências relacionadas a Angelica em seu quarto. Assim, Wesley foi acusado de 3 crimes: posse ilegal de arma, invasão da casa de Cody e manipulação de evidências devido ao casaco que ele supostamente plantou. Ele ainda insistia que não tinha nada a ver com o desaparecimento de sua enteada e estava fazendo tudo o que podia para encontrá-la. Como resultado, o tribunal o condenou a 20 anos de prisão e os detetives continuaram a procurar pela jovem. Eles confiscaram o veículo de trabalho de Wesley e encontraram uma pá, fita adesiva e luvas escuras dentro dele, porém o item mais interessante era o navegador GPS, que eles enviaram para análise por especialista. Os investigadores queriam saber para onde Wesley tinha ido nos dias após o desaparecimento de Angelica. De acordo com os dados que receberam, em 4 de março, Wesley dirigiu até uma cidade vizinha a 90 quilômetros de Norfolk. Seu carro permaneceu no mesmo lugar por 20 minutos antes de ele voltar ao trabalho. Chegando ao local em 9 de abril, o detetive viu que o carro de Wesley estava abandonado e estava estacionado perto de uma casa abandonada em uma área remota. Após buscar na área, encontraram o corpo de Angelica em uma vala. Ela estava coberta com pano verde, mas mesmo sem isso, teria sido extremamente difícil encontrá-la por acaso, já que a área ao redor da casa estava com muito mato e inacessível, então ninguém poderia tê-la encontrado por acidente.
O corpo foi enviado para exame médico e uma declaração inesperada aguardava todos os participantes do processo. De acordo com os resultados, uma dose de substâncias proibidas foi encontrada no sangue da jovem, 3 vezes a dose letal para uma pessoa média. A família de Angelica ficou chocada, pois a jovem nem sequer bebia álcool, estava ativamente envolvida em esportes e dedicava quase todo o seu tempo aos estudos. Ninguém conseguia acreditar que ela estava consumindo substâncias proibidas. Os especialistas médicos decidiram realizar testes adicionais, analisando os cabelos. É possível determinar se uma pessoa consumiu drogas narcóticas no passado e essa análise mostrou que Angelica nunca havia lidado com substâncias proibidas antes. Isso tornou praticamente impossível a versão de que ela tomou uma dose tripla por vontade própria. Além disso, alguém enterrou seu corpo na vala e o cobriu com uma peça verde. Tudo indicava que a jovem poderia ter sido induzida a consumir essas substâncias contra sua vontade com o único propósito de matá-la e fazer parecer um acidente. Os detetives questionaram Wesley novamente, já que ele estava na prisão na época. A primeira pergunta que fizeram a ele foi o que seu carro de trabalho estava fazendo perto da casa onde o corpo de Angelica foi encontrado. A versão do homem foi, para dizer o mínimo, pouco convincente. Ele disse que poderia ter sido armado e que não foi lá pessoalmente. Ao mesmo tempo, ele havia dito anteriormente que ninguém, exceto ele, tinha acesso a esse carro. Ele deu várias explicações sem lógicas, mas não acreditaram nele. Enquanto isso, a polícia coletou imagens de várias câmeras de rua localizadas ao longo do caminho até esta casa e eles realmente conseguiram encontrar várias gravações que mostravam que, naquele mesmo dia, Wesley estava na cidade onde o corpo de sua enteada foi encontrado, dirigindo seu carro de trabalho. Apesar de tudo isso apontar para o envolvimento do homem no assassinato, o tribunal precisava de mais evidência. Portanto, a polícia continuou a trabalhar neste caso por mais alguns anos, tentando encontrar evidências irrefutáveis. Como resultado, Wesley foi acusado do assassinato de Angelica apenas no final de 2018. As principais audiências do tribunal começaram em janeiro de 2022. Segundo a versão da acusação, em 2 de março, Wesley chegou à casa onde Angelica estava com o único propósito de sequestrá-la com o objetivo de cometer atos violentos. Ele atirou da casa, executou seu plano e deu a ela uma dose tripla de substâncias proibidas porque inicialmente planejou fazer parecer um acidente. Durante inúmeros interrogatórios, a polícia percebeu repetidamente que o homem cuidadosamente pensava em suas versões e tentava de todas as formas desviar suspeitas de si mesmo. A acusação conseguiu encontrar uma testemunha que apoiava sua versão, uma pessoa que vendeu a Wesley as mesmas drogas proibidas das quais Angelica morreu. O tribunal também ouviu que a polícia encontrou o telefone de Angelica na rua e os dados de localização foram comparados com os dados do telefone de Wesley. Desde o desaparecimento da jovem, seu smartphone estava ao lado do smartphone de Wesley, mesmo quando mensagens eram enviadas da conta de sua mãe. Isso indicava que foi Wesley quem pegou o telefone de Angelica e tentou convencer sua mãe de que tudo estava bem com a jovem. Os advogados do réu insistiram que seu cliente era inocente. Segundo a versão deles, a jovem estava deprimida e decidiu tirar sua própria vida, e Wesley não tinha nada a ver com isso. Esta versão não explicava por que seu carro estava perto do local onde o corpo dela foi encontrado, ou quem a enterrou. A defesa tentou explicar que eram coincidências, ou tentativas de incriminar Wesley. Curiosamente, o advogado de Wesley havia dito muitas vezes antes que não acreditava na versão da overdose e acreditava que Angelica havia sido assassinada, mas por algum motivo sua opinião mudou no tribunal. Levou menos de 1 hora para o júri chegar a um veredicto. Wesley foi considerado culpado de assassinato e condenado à prisão perpétua. O homem disse que recorreria da decisão e teoricamente ele tem uma chance alta o suficiente de conseguir a anulação. Como você pode ter imaginado, não há uma única evidência material contra ele. Por exemplo, não foram encontradas amostras de seu DNA no corpo da vítima, o que seria praticamente uma evidência inquestionável de culpa. O principal argumento da acusação é o fato de que o carro de trabalho de Wesley estava realmente localizado perto do local onde o corpo da jovem foi posteriormente encontrado. Todos os outros argumentos não são evidências sérias, embora apenas o passado criminal dessa pessoa torne questionáveis suas palavras. Considerando que 10 anos antes do incidente, ele também sequestrou sua esposa e a submeteu à violência, a versão da acusação parece mais do que convincente. Mas, devido à falta de evidências mais significativas, os advogados podem bem desafiar esse veredicto e conseguir um novo julgamento.